pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glórias a Deus. Quero externar aqui a minha alegria e o meu agradecimento por este convite, oportunidade de ser o ministrante da noite. Peço a você, sem mais delongas, para que abra a sua Bíblia comigo, enquanto eu vou externando os meus agradecimentos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 4, e o versículo de número 35. Capítulo de número 4, verso de número 35. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Repita comigo: havia com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Repita comigo: Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou em outras traduções, não importa que pereçamos? Aleluia. Se assente glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Santo de Israel. A palavra de Deus, no capítulo de número 4 e o verso de número 35, vai nos mostrar que Jesus Cristo vem caminhando pela areia do mar da Galileia. E naquela areia ele vem caminhando, e nesta caminhada ele vai se aproximar perto da beira do mar. E uma grande multidão vai vir ao encontro de Jesus. Jesus vai começar a instruí-los. Jesus vai começar a falar com eles por parábolas. Pois o capítulo de número 4, ele não começa no versículo de número 35, mas começa no versículo de número 1. E no versículo de número 1, Jesus ele vai falar por parábolas com aquela grande multidão. Imagina você, Jesus agora chega e sobe em um dos barcos que ali estava na beira da praia. Sobe naquele barco, se assenta e começa a instruir aquela grande multidão. A instrução que Jesus vai dar para aquela multidão parece ser já uma antecipação da visão do que está prestes a acontecer. Jesus ele começa a falar por parábolas. Ele vai falar sobre a parábola do semeador. Ele vai falar também sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, e também vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Sendo que aquilo levou algum tempo, porque no versículo de número 35 nós vamos ver que a Bíblia diz: e sendo já tarde. Ou quer dizer, Jesus ele ficou por um longo período de tempo instruindo a multidão. E parece que veja uma preparação para o que vai acontecer. Pois se você ler essas parábolas, você vai ver que Jesus, na parábola da candeia, ele não fala da mesma coisa que ele falou em Mateus capítulo de número 6. E quando ele fala da parábola do grão de mostarda, ele não fala da mesma coisa que ele falou em Mateus capítulo de número 17. Mas eu creio que neste período em que ele foi instruindo, porque chegou a tempo de ficar tarde, creio eu que ele falou também acerca daquilo que ele falou em Mateus no capítulo 6, sobre a candeia do corpo, que eram os olhos, e também em Mateus no capítulo de número 17, que ele vem falar do grão de mostarda.
Quando Jesus ele instrui aquela multidão e ele fala da candeia do corpo, Jesus estava falando, os seus discípulos estavam no barco, a multidão estava abaixo e Jesus instruía a multidão, mas os discípulos que estavam no barco também ouviam a instrução. Imagino eu que Jesus, quando ele fala da candeia do corpo, ele vai falar que a candeia do corpo, elas são os olhos, e se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Eu imagino que com aquela instrução, Jesus estava preparando os discípulos para quando aquela tempestade viesse, eles usassem os olhos espirituais naquele momento. E Jesus ele também vai falar do grão de mostarda. Aqui, imagino eu que ele vai falar nessa instrução para a multidão, que aquele grão de mostarda, se a fé dos discípulos, se a fé da multidão, se a fé daqueles ouvintes fosse do tamanho de um grão de mostarda, quando, aleluia, eles falassem para o monte, a autoridade seria tanta que o monte seria obrigado pela fé dos discípulos a sair do lugar, a começar a se mover e se jogar dentro do mar, ou talvez num precipício. Jesus estava instruindo e estava mostrando, aleluia, de uma forma bem categórica para aquela multidão e para os discípulos, preparando o coração dos discípulos para quando o vento se levantasse, eles se lembrassem das parábolas de Jesus. Sendo que o tempo passa e agora já é tarde, diz a palavra do Senhor. Eu vou ser bem conciso em minhas palavras por causa do horário que eu ainda vou ter que ir embora. E talvez a minha condução acabe, e se acabar eu vou ter que dormir em Bangu. Quero saber se alguém aqui vai... Tem um quarto aí para poder me deixar dormir. Não, te levando na estação. Nossa, ninguém vai me ceder. Não, tem um quartinho aqui. Tem um quartinho. Olha lá, já tem um amigo meu ali, ó. O pastor Rafael já vai me dar uma moral. E naquele momento já era tarde. E quando estava tarde, Jesus ele vai olhar para os discípulos, depois da instrução para a multidão, e vai falar: passemos para outra margem do mar da Galileia. Aquele mar da Galileia, ele era chamado também de Lago de Genezaré, porque de uma extremidade a outra dava para enxergar o outro lado. Não era como se a gente fosse na Barra da Tijuca, olhasse e parece que não tem fim, a gente vê aquela linha. Naquele lugar, no mar da Galileia, o Lago de Genezaré, você olhava e conseguia enxergar o outro lado. E agora, depois da instrução, Jesus vai falar: passemos para o outro lado. Naquele momento, somente no Evangelho de Marcos, você vai ver que haviam outros barquinhos ali. Mas se você procurar nos outros evangelhos, você não vai ouvir dizer que haviam outros barquinhos ali. E quando a tempestade ela se levanta, você vai ouvir que somente os barquinhos onde estava Jesus e os discípulos foi assolado. Mas você não escuta falar que havia mais nenhum barco. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu naquele dia? Quando Jesus falou: passemos, os discípulos tiveram que se levantar, começar a pegar o remo e começar a remar. Ou quer dizer, quando a tempestade se levanta, só o barco onde os discípulos estão, eles foram assolados. Mas nos outros evangelhos não diz que haviam esses outros barcos e eles tinham sido assolados. Ou quer dizer, somente o barco em que Jesus estava foi o barco em que começaram a remar. Para remar, Jesus tem que estar no barco. Se Jesus não estiver no barco, você não consegue remar, porque quem vai dar força para você remar nesse barco onde você se encontra vai ser Jesus. Enquanto Jesus estiver no barco, você vai ter força para remar. Enquanto Jesus estiver no barco, você vai ter força na mão para continuar trabalhando. Enquanto Jesus estiver no barco, você vai ter força nas pernas para poder ajudar a fazer o movimento do remo. Enquanto Jesus estiver no teu barco, você tem força para continuar na sua caminhada. Deixa eu ver aqui em qual barco Jesus está. Deixa eu ver onde é que... Glória a Deus. Aleluia. O que me chama a atenção é que naquele momento eles iam remando. E você vai olhar e vai ver que o barco
Então, o barco, ele vai sair do lugar. E vai começar um trajeto. Uma trajetória. Sabe por quê? Porque todos remavam juntos. Enquanto os discípulos que estavam de um lado e os discípulos que estavam do outro remavam, o barco ia saindo do lugar. O barco da Galileia, ele tinha 8 metros de comprimento, 3,2 metros de largura, e eles se assentavam e começavam a remar. E veja, enquanto uns remam do lado de cá, o outro rema do lado de lá, e o barco sai do lugar. Mas para o barco sair do lugar, tem que remar junto. Não adianta querer que o seu barco ande se você não está remando no mesmo sincronismo que o seu irmão está. Tem que remar junto. Não adianta você querer fazer a coisa sozinha. Tem que ter alguém para te ajudar. Tem que ter alguém para poder te ajudar a remar. Se você quer fazer as coisas tudo do teu jeito, eu quero trazer aqui uma mensagem de Deus. Peça ajuda, senão o teu barco ele vai começar a andar torto. E barco que anda torto, Jesus não se encontra nesse barco. Mas barco onde tem união, Jesus ele está lá. Vai remando, mas rema junto com o seu irmão. Vai remando, mas rema junto com ele. Enquanto você está levantando a mão assim, ó, aleluia, você está remando espiritualmente, sendo que tem pouca gente remando. Então, enquanto não remar todo mundo junto dando glória, a glória não desce, a glória não, quer que a glória desça, rema junto com ele, rema junto com ela, rema junto, cadê quem vai remar essa noite? Quem vai remar? O Rabachandarab. Meu Deus, já tem gente entendendo o mistério aí. Já tem gente, meu Deus, eu estou vendo um moço remando ali no cantinho. Ai meu Deus, já estou vendo gente remando lá atrás, ó. Tem gente remando ali no lado também, olha lá, olha ele remando. Tem gente remando aqui na frente, ó. Vai remando, vai remando, vai remando que o barco anda. Vai remando que o barco sai do lugar. Rema aí, irmão. Rema aí, irmão. Alababacanda, uricalabachega. Ai, meu Deus do céu. O Ramandaravassa. O barco saiu. O barco vai andando. O barco está no meio do mar. E de repente, quando aquele barco está no meio do mar, uma grande tempestade ela vai se levantar. Mas preste atenção. Jesus ele fala: passemos para outra banda. E naquele momento, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal. Foi do nada. Foi do nada. O mar da Galileia ele ficava aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. E era cercado por serras, por montanhas. E, segundo a história diz, levantava-se quando um vento vertical se encontrava com um vento mais fresco do Mediterrâneo, e o sol estava quente por causa do verão, a água evaporava rapidamente, criava-se depois desse encontro de vento uma tempestade repentina, que de repente do nada ela também ia embora. E naquele momento parece que é isso que acontece. Uma tempestade do nada, ela vem assolar o barco. Onde é que Jesus está naquele momento? Jesus está na proa. E quem é que está na proa, que é a parte da frente do barco? Os discípulos. O vento começa a assolar o barco vai balançando de um lado para o outro. As águas vão batendo no barco e com violência o barco balança.
Vejamos, levantou-se tão grande temporal e 3 coisas poderiam acontecer com aquele barco. A primeira coisa, ele podia encher de água. A segunda coisa, o barco poderia quebrar-se. A terceira coisa, o barco poderia afundar. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Tem muita gente que o barco está no meio do mar, enchendo de água, o mar está se levantando, o barco dele está lá e já está cheio de água. Sabe o que é que significa essas águas? Aqui dentro do barco significa problema. O barco do indivíduo está cheio de problema e ele não quer tirar a água do barco, quer continuar com o barco andando cheio de água. Tira a água desse barco para você continuar andando nesse mar. Sabe por quê? Se continuar com água, quando você quiser deitar sua cabeça no travesseiro para descansar, não vai dar, porque vai estar cheio de água. A lava chuva em Cantarábia. Eu vou correr pouco. Outra coisa que poderia acontecer com o barco era quebrar o barco. Primeiro, encher de água. Segundo, quebrar o barco. E se o barco começasse a quebrar, ai meu Deus, o que é que ia acontecer? O barco correria o risco de afundar. Sabe o que é isso? Tem muita gente que está no barco. O barco, as águas já assolaram o barco. O barco está cheio de fenda, está todo quebrado, mas a pessoa continua sem querer tapar a fenda, continua sem querer tapar o buraco do barco. Hoje é noite de você tapar o buraco desse barco, para esse barco não afundar. Sabe o que significa tapar o buraco do barco? É tapar as brechas, é tapar as brechas das lutas. As lutas vieram contra a sua vida, as lutas te assolaram e abriu águas no seu coração. E quando abriu águas, você não consegue achar meio de perdoar. Sabe o que é isso? Foi buraco que a onda causou no seu barco. Se você não tapar esse buraco, a vitória não tem como chegar na sua mão. Mas hoje é noite de tapar esse buraco, de liberar perdão, de dizer que ama de verdade. Tapa esse buraco aí, tapa esse buraco aí. Aleluia! Glória a Deus! Terceira coisa que podia acontecer com o barco era o barco afundar. Primeiro, encher de água. Segundo, quebrar. O terceiro, afundar. Se o barco viesse a afundar, acabou. Existem pessoas que o barco dela já afundou. E sabe como é que elas fazem? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Deus da glória. Mentira. Seu barco afundou. Deus puliu essa terra. Jesus já tinha sumido desse barco há muito tempo. Você estava querendo insistir nele e o barco acabou afundando. Não adianta viver com isso uma vida de aparência. Quando alguém pergunta: onde é que está o seu barco? Não, meu barco está lá em casa guardado. Mentira. Afundou. É verdade. Mas hoje à noite que Jesus está falando: eu estou no barco, e antes que esse barco afunde, eu falo para você tomar uma atitude para esse barco não afundar. Hoje é noite de você tomar atitude para o teu barco não descer. Hoje é noite de você tomar atitude para o teu barco não afundar. Não deixe o seu barco cheio de água, nem cheio de buraco não. Aleluia. É hoje o dia de você resolver o teu problema. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Alavachuri andarai. Jesus está na popa. Jesus está na parte de trás. Os discípulos estão na proa. Os discípulos estão na parte da frente. Os discípulos estão lá na parte da frente, remando e com o controle do barco. Jesus está na parte de trás, os discípulos na parte da frente. E quem é que estava no controle do barco? Os discípulos. Quem está controlando o seu barco essa noite? Quem está controlando o seu barco nesta caminhada? Quem está controlando o seu barco no seu dia a dia?
Se você não entregar a direção para Jesus, o seu barco corre o risco de afundar. Hoje é noite de você entregar a direção para Ele e falar: Jesus, me leva para onde o Senhor quer. Hoje é noite de você entregar a direção para Ele e falar: Jesus, faz conforme o Senhor quer na minha vida. Chega de eu tomar as minhas próprias decisões. A partir de hoje, quem toma a decisão, a direção é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Hoje é noite. Entrega, 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 entrega. Quem vai entregar? Quem vai entregar? Quem vai entregar? Glória a Deus. O barco está sendo assolado. Pedro se levanta, olha para aquela situação, não lembra das parábolas, corre até Jesus. Mestre, mestre, não importa que pereçamos. Olha as palavras que ele foi usar para o mestre. Não importa que pereçamos. Andou com Jesus, sabia da capacidade do poder de Jesus, e no momento de dificuldade achou que o barco onde Jesus estava iria perecer. Se Jesus está no teu barco, o teu barco ele não afunda. Se Jesus está no teu barco, a sua vida espiritual ela continua. Se Jesus está no teu barco, a sua vida não termina. Se Jesus está no teu barco, você não é mandado embora do teu trabalho. Se Jesus está no teu barco, o seu casamento ele não vai cair por terra. Se Jesus está no teu barco, as bênçãos para 2020, ai meu Deus do céu, para 2014, Jesus vai liberar. Jesus vai liberar. Se ele está no barco, se prepara. 2014 vai ser um ano diferente para você. 2014 vai ser um ano de vitória. Levanta sua mão pro alto. Levanta, eu vou profetizar na tua vida. Esse ano de 2014 vai ser um ano que quem te viu em 2013 caído vai te ver de pé, exaltado. Receba! O rabada calabá, o remidicanda labra xandarábia. 2014 é o ano da virada. Coloca a mão no ombro do teu irmão, coloca a mão no ombro dele, balança ele, balança ela, fala pra ele, fala pra ela. 2014 é o ano da virada. Cadê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Essa é o tu me tava achando. Não importa que pereçamos. Ele não estava entendendo com quem ele estava falando. Jesus é aquele que, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele está aqui hoje, ele estará aqui amanhã. Ele está na tua vida hoje, ele está na tua vida amanhã. Ele está contigo eternamente. Enquanto tu é fiel a ele é fiel a você. Mas se você não for fiel, ele continua sendo fiel, porque ele é justo. Aleluia. Kabadashurianda. Ele é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Amém. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. E está aqui para te presentear. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que então Jesus se levanta. E quando ele estava deitado lá atrás, ele estava deitado com a cabeça num travesseiro, numa almofada. Essa almofada era um saco de areia, usado para manter o equilíbrio do barco. Usado para manter o equilíbrio do barco. Jesus está deitado, a cabeça está naquele travesseiro de areia. Jesus se levanta, e o que me chama a atenção é que quando Jesus se levanta, ele não levanta com dor de cabeça, mesmo deitado com a cabeça naquele travesseiro de areia. E quando o vento estava soprando, Jesus estava tranquilo, deitado com a cabeça naquele travesseiro. Sabe o que eu quero te dizer esta noite? Não se preocupe quando o vento soprar,
Quando alguém vier te acordar e falar, e acorda, o vento está soprando, levanta tranquilo, sabendo que Jesus está no barco. Não levanta com dor de cabeça, achando que a coisa vai acabar, que agora é o fim para a sua vida, que agora chegou o último estágio da sua vida. Mentira do diabo. A sua vida não terminou aí nesse vento. A sua vida, ela vai terminar quando Jesus te arrebatar e te levar para a glória. Você vai ser exaltado aqui, vai ser exaltado lá. Você vai receber a bênção de Deus aqui, vai receber a bênção de Deus lá também. Receba da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento, assolação no barco, dificuldade total. Jesus acorda, Jesus levanta, olha e libera uma palavra. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E naquele momento fez-se grande bonança. Repita comigo: grande bonança. Sabe o que é bonança? Tempo favorável. Hoje a sua vida talvez esteja uma tribulação, esteja inventando, parece que você vai ser mandado embora do trabalho, está tudo dando errado, mas eu quero te dizer que Deus vai enviar bonança para a sua vida. Tempo favorável, dentro do seu trabalho, tempo favorável, lá dentro da tua empresa, tempo favorável, dentro da tua igreja, tempo favorável. Eu quero te dizer que a bênção de Deus está perto para você. O tempo favorável do Senhor está chegando para a sua vida. Quem recebe de Deus, meu Deus, tem pouca gente recebendo. A calava da xandalábia, é tempo favorável para você. Aleluia, Deus. Quem olhou para você e falou assim: meu Deus, a vida daquele varão é só tribulação, vai ter que olhar e falar: o que aconteceu com ela? Aleluia, Deus. O que aconteceu com ele? Aleluia, Deus. Até o ano passado estava passando num vento terrível. Até o ano passado passou aqui a pé. Agora esse ano passou de carro, não é possível. Até o ano passado me pediu dinheiro emprestado. Agora veio aqui, além de me pagar o que estava devendo, ainda me deu a mais, não é possível. Glória a Deus. Se prepara, porque isso é tempo favorável de Deus na tua vida. É tempo favorável. Tempo favorável. Jesus vai liberar uma palavra. Depois que repreende o vento, o mar, a bonança vem. E ao vir a bonança, ele liberou uma palavra contra o vento chamada bimotete. Para quem olha e acha que por causa daquela região ser montanhosa, porque a água evapora, e depois de duas correntes de ar se encontrarem, criar uma grande turbulência no mar, e dizer: foi culpa do vento. Jesus usou essa palavra bimotete, porque não foi culpa do vento. A palavra bimotete, ela era usada para exorcizar demônios. Naquele momento os discípulos, sem visão espiritual, não conseguem enxergar que era o próprio adversário quem estava atuando. Mas Jesus, quando se levanta, ele vai olhar e vai liberar aquela palavra, vendo a atuação do diabo, a atuação do adversário. Jesus libera aquela palavra, e então o diabo que queria, aleluia, assolar o barco, derrubar o barco, destruir o barco, acabar com o barco, foi obrigado a bater em retirada. Eu não sei qual é o vento que tu passa, mas hoje Jesus libera uma palavra do céu. Bimotete para a vida dele, bimotete para a vida dela. Se prepara.
Glória a Deus. Ei, Naravaçu. Naquele momento ele libera aquela palavra e a bonança veio. Jesus vai olhar para os discípulos e vai falar: ainda não tendes fé? Aquela palavra veio de encontro ao coração dos discípulos, porque Jesus estava querendo dizer: não é possível. Vocês estão andando comigo, vocês estão me ouvindo, estão vendo eu fazer milagres, e por causa de um ventinho vocês acham que a gente vai morrer? Primeiro, aquela ainda não era a hora do mestre. Segundo, quando Jesus falou ainda não tem fé, Jesus estava falando: Pedro, você é o brabo, não é? Você é o capitão do navio, não é? Você é o cara que está se achando, não é? Mas por que você não lembrou que há alguns dias atrás, lá em Cafarnaum, eu curei o servo de um centurião, e depois vindo caminhando juntamente contigo, com Tiago, com João e com André, entrei na tua casa, Pedro. E quando entrei na sua casa, a sua sogra estava enferma. E então eu peguei na mão da sua sogra, a febre que estava nela bateu em retirada. Eu passei aquele dia na sua casa, Pedro. E depois daquilo, aproximadamente entre as 4 e 5 horas da tarde, aquela região aonde Pedro morava ficou sabendo que Jesus estava na casa de Pedro. A casa de Pedro, a porta da casa de Pedro, melhor dizendo, se encheu de uma multidão de pessoas: coxos, mancos, paralíticos, cegos, mudos, endemoniados. E aquela tarde foi uma tarde especial na vida de Pedro, de Tiago, de João e de André, porque Jesus passou o final daquela tarde toda curando, o final daquela tarde toda libertando, o final daquela tarde toda colocando quem chegou mancando para sair andando normal, quem chegou cego para sair enxergando. E Pedro não estava se lembrando. Quando ele fala, não, ainda não tem fé, meus discípulos, ele estava falando: certa feita eu estava no monte, e naquele monte eu instruía e ensinava. E ao descer do monte, Jesus instruiu no capítulo 5 de Mateus 6, 7, e no 8 ele desce. E quando ele desce, ele encontra um leproso, e aquele leproso ele é curado. E a lepra naqueles dias era uma doença terrível, porque não tinha cura. E os discípulos puderam contemplar uma cura. Mas naquele momento em que o barco era assolado, eles não se lembraram de tudo aquilo que Jesus havia feito. Quando o seu barco estiver sendo assolado, se lembre daqueles momentos em que Jesus ele tratou contigo. Ele resolveu os seus problemas. Ele fez com que o vento ele cessasse. Ele trouxe a esperança de volta para dentro da sua casa. E agora, só porque está ventando um pouquinho, você quer parar? Só porque está ventando um pouquinho, você está pensando que está acabando tudo? Ainda não acabou, Jesus está no seu barco. Ainda não acabou, Jesus resolve os problemas. Ainda não acabou, Jesus é aquele que providencia a providência. E tem providência de Deus para você. Tem providência de Deus para você. Tem providência de Deus. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Aleluia, Deus. Glória. Jesus fez todo este trajeto para chegar do outro lado. E o tema da mensagem é esse: o que tem do outro lado? Repita comigo: o que tem do outro lado? Do outro lado havia um homem de Gadara que vivia possesso por muito tempo por uma legião de demônios. O que é uma legião de demônios? Aproximadamente 6.000 demônios. Estava no corpo deste homem. E ele andava pelos sepulcros, e aqueles sepulcros, sendo ali um cemitério, era o troféu dos demônios. E eles oprimiam aquele homem. Jesus atravessou até o outro lado só porque havia um homem possesso que precisava de libertação. Certa feita, Jesus, estando no céu, falou para o Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a humanidade já não tinha mais esperança, Jesus foi aquele
que deixou a glória do céu, e o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós. O Verbo se fez homem, num corpo físico que nem no meu e no seu. E certa feita foi levado para o madeiro, e naquele madeiro ele chegou ao ponto de falar: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Para quem pensou que ali havia terminado, ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu te pergunto, tudo isso por quê? Por causa de mim e de você. Por causa de mim. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Por causa de mim e de você. Foi por isso que ele deixou a glória divina para vir até aqui, morrer e ao terceiro dia ressuscitar, para poder te dar vida com abundância, para poder te dar esperança, para quando o vento soprar, você se lembrar: ele morreu por mim, ele fez tudo isso só para poder me dar salvação, para poder me dar força, para poder me dar saúde. Receba a força de Deus aí, receba a força de Deus, receba a força para tu continuar caminhando. Receba. Quero convidar rapidamente só aqueles que querem mais força de Deus para vir aqui na frente. A permissão da nossa pastora. Aleluia. Já chega aqui, pode se achegar, mas já vem ligado, porque tem uma glória tremenda aqui na frente. Brabachurian, Balá, Vará.